Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Um profeta não significa unicamente um vidente, um adivinho. Significa um revelador da palavra que está escrita em sua própria vida. A festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, no 7º mês, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. 3 pregos e um martelo. Irmã Daniele cantando em momentos do tabernáculo da fé. Um homem que tinha uma coroa, porém de espinhos, andava pela Galileia plantando amor. Não tinha onde reclinar a sua cabeça, mas o perfume dos seus lábios era como a flor. Orava pela madrugada, tão angustiado, ferido pelos meus pecados, era grande a dor. De seus olhos desciam lágrimas em forma de sangue. Tu és, Jesus, o meu refúgio, meu libertador. 3 pregos e um martelo cravejaram meu Jesus quando estava no Calvário, sendo torturado numa rude cruz. 3 pregos e um martelo cravejaram meu Jesus. Foi por mim crucificado, depois deu brado, ressurgindo à luz. O dia transformou-se em trevas, o sol não deu seu brilho. Deus dos altos céus em seu Filho se glorificou. Os túmulos onde estavam os santos foram abertos, porque Jesus venceu a morte e ressuscitou. E deu-se um grande terremoto e a terra se abalou. Provou que a própria natureza demonstrou amor. E Cristo ao 3º dia ressurgiu dos mortos. Está
glória de Jeová sendo meu defensor. 3 pregos e o martelo cravejaram meu Jesus quando estava no Calvário, sendo torturado numa rude cruz. 3 pregos e o martelo cravejaram meu Jesus. Foi por mim crucificado, depois deu o brado, ressurgindo à luz. 3 pregos e o martelo cravejaram meu Jesus. Foi por mim crucificado, depois deu o brado, ressurgindo à luz. Um profeta não significa unicamente um vidente, um adivinho. Significa um revelador da palavra que está escrita em sua própria vida. Verdades que nos chamam a atenção de uma forma que nos deixam completamente inexcusáveis diante de Deus. Crer em Deus é comum. Crer em Deus é até para os demônios. Tiago disse: você crê em Deus? Que há um só Deus? Veja só, ele não disse você crê que há 3 deuses. Você crê que há um só Deus? Faz bem. Os demônios também creem. Estão perdendo até para os demônios quem crê em 3 deuses. Porque eles bem conhecem a divindade. Eles conhecem muito bem quem é Jesus. Eles sabem muito bem que ali não se tratou de uma segunda pessoa, de um segundo Deus. Portanto, porque quando creem que são 3 personalidades distintas, estão crendo em 3 pessoas divinas, que então seriam 3 deuses, o que significa paganismo. Isso encaixou bem no Concílio de Nicéia, porque foi um pacto político-religioso com os pagãos. Um profeta distingue a fé. O verdadeiro Filho de Deus crê em Deus através de seus profetas e de seus apóstolos, através das Escrituras, sem nenhuma interpretação do homem, porquanto Deus é seu próprio intérprete. Ele enviou profetas, sacerdotes, reis, isto aí. Ele enviou apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, a ponto de Jesus dizer que quem os recebe, recebe a Ele. E quem os rejeita, está rejeitando a Ele. O verdadeiro cristão crê na Bíblia através
dos apóstolos e dos profetas, porquanto foi a quem o Espírito Santo usou para escrever a Bíblia Sagrada. Então aí está uma coisa muito clara e simples de se compreender. Uma vez que a palavra é o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e era Deus, e nada do que foi feito sem ele, então ele é a palavra, ele é o haja, ele é o logos de Deus, e que se manifesta através da palavra. E você não pode esperar encontrar Deus à margem do caminho, pedindo provas, pedindo profecias, sonhos, revelações. Uma certa ministra do Evangelho, que liderava 50 ministros, um grupo de 50 pastores nos Estados Unidos, um verdadeiro confronto com a Bíblia, com a palavra, com apóstolos, com os profetas, disse para o irmão Branham: irmão Branham, se você disser que o anjo que ele vem na plataforma mandou que nós fôssemos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, todos nós seremos batizados, eu e meus ministros. Ela cria demais no irmão Branham, ela cria no anjo que via na plataforma, ela assistiu coisas que o mundo nunca viu, pessoalmente, ressurreição de mortos, olhos de cegos sendo abertos, paralíticos andando, sob aquela unção e aquele assim diz o Senhor que o anjo trazia na plataforma para o profeta de Deus. Então ela estava certa, tinha razão no seu entendimento, de que se esse anjo houvesse mandado batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, então que ela e seus ministros seriam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora preste bem atenção na resposta do profeta. Ele disse: irmã, esse anjo seria falso, porquanto o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo está na Bíblia, está escrito. Comece aí por Atos 2, 38 e as demais referências, e a história até 300 anos depois de Jesus Cristo. Então qualquer anjo que venha aparecer para confirmar Bíblia Sagrada é falso. Isso já está escrito. Não foi exatamente que o rico lá no inferno, o mancebo de qualidade, que estava lá no inferno, ouviu lá do seio de Abraão, quando ele disse: mande lá alguém para avisar para os meus irmãos, porque eles não podem vir para onde eu estou, para esse lugar terrível. O que foi que ele respondeu? Lá tem Moisés, lá tem os profetas, lá tem a Escritura. A Bíblia deixa todo homem inexcusável diante de Deus, sendo carregada por mulheres, por homens, em quaisquer situações, e ignorando os seus ensinamentos fundamentais, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, chamando sobre si juízo. Porque aqueles que pecaram sem lei serão julgados sem lei. Mas aqueles que pecam com a lei, com a Bíblia Sagrada, esses receberão maior juízo
Jesus disse que melhor fora para eles nunca terem conhecido esta Bíblia. Então, fixemos nisto. Crer em Deus é tudo que um cristão pode alcançar, mas da maneira legítima, somente através de seus profetas e de seus apóstolos. É aonde a gente descansa no poder de Deus, descansa na misericórdia do Senhor, porquanto não temos nenhum mérito, nada, qualidade alguma que pudesse nos levar a merecermos tão grande graça. Mas nós temos crido em Deus através de seus servos, os profetas e dos apóstolos. Mesmo naquilo que não damos conta de cumprir. Mas estamos de total acordo. Reprovamos a nós mesmos. Estamos de acordo com aquela exortação, com aquela correção, com aquilo que diz o Senhor. Nós estamos de acordo com aquilo, concordamos de coração e nos envergonhamos de nós mesmos diante daquilo que cremos. Essa é a misericórdia de Deus. Essa é a compaixão divina. Quem não crê em Deus através de seus servos, os profetas e os apóstolos, o mundo evangélico diz que é assim que eles creem. Eles creem e não têm nem o batismo dos apóstolos. Apóstolo algum creu em 3 pessoas distintas. Essa é a grande verdade. Agora veja só, que os profetas, segundo o profeta de Deus para esta era, afirma na mensagem A Festa das Trombetas, é um revelador da palavra escrita em sua própria vida. Portanto, é daí que vem o assim diz o Senhor. O mundo pentecostal só conhece profeta carismático. É o ex, que ia arranjando casamento, vendendo caminhão, essa coisa toda. Não é isto que é profeta na Bíblia Sagrada. É um revelador da palavra. É o dedo indicador. Bem-aventurado você que tem crido nos seus servos, os profetas. É assim que a Bíblia diz. Assim que é, porque Deus estabeleceu assim. E suas próprias obras, ou seja, suas próprias obras revelam e vindicam a palavra do dia. Revelam e vindicam a palavra do dia. A palavra do dia, na era de Lutero, era justificação pela fé. A palavra do dia, na era de Filadélfia, que foi com João Wesley e o Pentecostes, foi a santificação e a manifestação do Espírito através dos dons espirituais. Era aquilo que movia a igreja. Mas hoje, a palavra do dia começa lá dos apóstolos, começa lá do primitivo, começa de Atos 2:38 e vem terminar em Apocalipse 10, verso 7, mas nos dias da voz do 7º anjo.
quando tocar a sua trombeta, se cumprirá todo o segredo de Deus. A bem-aventurança está em você conhecer o som dessa trombeta. Você vê um Noé construindo uma arca, um Moisés ali embaixo e outros mais. A palavra prometida para aquela hora de Noé era a arca. A palavra prometida na hora, nos dias de Moisés, era o êxodo, acompanhado de manifestações de poder da coluna de fogo. A palavra do dia se transformou em Josué, agora não mais com a nuvem, mas com a arca. Não mais com a vara, mas com o sacerdócio, abrindo o Jordão, que significa fazer morrer a si mesmo. Nós sabemos e temos certeza de que Ele está conosco, porque nós sabemos e temos certeza de que nós estamos com Ele. É recíproco. Nós cremos nisto. Nós cremos no assim diz o Senhor. E pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós. E nos sustente nesta graça, lembrando-nos de que a meretriz Raabe pediu misericórdia, alcançou a misericórdia e ficou debaixo da misericórdia. Oh, como isto envolve os corações! Como isso leva segurança às almas! Porque não se trata de um credo, de um dogma chocado entre quatro paredes, mas é a revelação da própria palavra, é a vivência com o Espírito Santo que usou aos apóstolos, aos profetas, que levou um homem a confiar na construção de uma arca, que levou um homem a confiar na virtude de Deus através de uma vara torta, desafiar o reino de então, maior do mundo, que era o de Faraó, no Egito. Levar um homem a crer numa funda, numa pequena pedra, e levar agora a você, minha irmã, meu irmão, tão frágil como és, tão fraca como está sendo, sabendo que essa força aperfeiçoa exatamente nessa fraqueza. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoou, Deus nos abençoou. Amém. Preciosos ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer, programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, Brasília, localizado aqui em Brasília, ali na CNF1, setor F Norte, no subsolo do edifício Praia Mar, em Taguatinga Norte. Temos os nossos cultos ali, todas as terças-feiras a partir das 19 horas e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja central, matriz, está localizada ali no Novo Gama. Novo Gama é ali no entorno de Brasília, ao lado do Gama, no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16.
Nossos cultos ali são todas as quartas-feiras às 19 horas, sexta-feira às 19 horas, domingo, grande escola bíblica dominical, 8 horas da manhã, e à noite, cura divino, culto de libertação, cura divina, às 18 horas. Você não pode perder estas reuniões. Esteja lá com toda a sua família conosco e juntos seremos abençoados por Deus. Deus te abençoe, não desligue o seu aparelho, pois estaremos ainda mais 30 minutos com a programação Fé para Vencer ao seu favor. Continuemos, pois, ouvindo este maravilhoso programa Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Por que Jesus tinha que aparecer nesses últimos dias? A festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Transborda meu ser, louvores a Deus por sua bondade pra mim. Não posso esconder tão grande prazer por ter um amigo assim, assim. Transborda meu ser, transborda meu ser, porque me concede este amor. Que bênção, favor, me vem do Senhor. Transborda de gozo meu ser, meu ser.
Porque tinha ele, Jesus, que aparecer nestes últimos dias. Meus irmãos ouvintes, uma certa feita o profeta desta era, conversando com um rabino, ortodoxo, por certo, ele tem a religião dos judeus. Eles não creem em três pessoas distintas, porque eles têm a fé de Abraão. Eles têm a fé correta, apenas não tiveram seus olhos abertos para saberem, aceitarem a Jesus como o Messias, que para eles e para todo cristão é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então aquela conversa terminou num desafio. Porque o rabino reprovou o profeta desta era, reprovando a nós os gentios. Ele disse ousadamente: vocês, os gentios, são pagãos. O profeta de Deus, irmão Brana, perguntou para ele: por que você diz isso, rabino? Ele é um homem profundo nas Escrituras, preparado por linhagem. Ele é capacitado dentro da fé judaica. Então ele respondeu: é porque vocês dividem Deus em três partes, e isso é paganismo. O profeta concordou com isso. De fato é paganismo. Dizer que Deus são três pessoas distintas, três deuses, três personalidades. Mas aí foi a vez do profeta. Depois de afirmar: rabino, eu não faço isto. Eu não faço isto. Eu não divido Deus em três partes. Agora, por favor, me mostre onde Jesus, aquele que foi crucificado lá em Jerusalém, que nós cremos como Filho de Deus, o Emanuel, me mostre onde Jesus falhou em ser o Messias. Sabe o que aconteceu? Ele começou a chorar. Começou a chorar e disse: se eu pregar estas coisas, eu vou mendigar o pão. O profeta disse: rabino, eu preferiria comer bolacha com água à margem de um rio do que ter meu nome no livro de ouro dos homens aqui. Pois bem, meus irmãos, isso tem a ver com a hora presente em que nós estamos vivendo. Por que ele, Jesus, tinha que aparecer nestes últimos dias? Essa pergunta está na mensagem A Festa das Trombetas. E existe uma pergunta nesse instante que é ousada, que responde a quaisquer especulação
qualquer interrogação a respeito deste fato tão grande que Jesus veio novamente e foi rejeitado. Por que tinha ele que aparecer nesses últimos dias? Em primeiro lugar, para ser rejeitado. E ao ser rejeitado, ele estaria selecionando a sua noiva, a sua esposa querida. É através da rejeição unânime da maioria é que Deus seleciona. Você não viu no caso de Abraão com Ló? Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Então Deus seleciona exatamente desta forma, sendo rejeitado. Jesus perguntou uma vez para os seus 12 que ficaram de uma multidão: vocês também não querem ir? Aquela situação estava selecionando. Você precisa acordar para isso, porque existem situações em sua vida, na vida do crente individualmente falando e da igreja, do ministério, que é justamente para Deus selecionar. O profeta afirma isto, é de propósito, para que possam tropeçar os nominais apenas, os incrédulos, os manufaturados, possam tropeçar. É de propósito, assim afirma o profeta de Deus. Então, a pergunta volta à tona. Por que tinha ele, Jesus, que aparecer nesses últimos dias? Para aqueles que estão pregando erroneamente que Jesus já veio, existe uma resposta aqui. E para aqueles que estão esperando Jesus vir, também existe uma resposta. Porque a verdade está no meio, está no centro. Jesus já veio. Por isso estamos no alarido. Já veio espiritualmente. O profeta mostra isso tão claro. Veio espiritualmente, não fisicamente. Ele, Jesus, a pessoa de Jesus, não pisará aqui antes do milênio. Ele encontrará sua noiva nos ares. Isso é Bíblia e a mensagem. Porém, ele tem vindo espiritualmente. E ele veio no dia de Pentecostes. Só que ele, o Espírito Santo, que é a pessoa de Cristo na igreja, usou a cada mensageiro das eras em porções. E agora ele usou o mensageiro da hora, deste dia, manifestando o ministério do Filho do Homem. O ministério tríplice: Elias, Filho do Homem, e sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. T.L. Osborne, tão crido no mundo, pelo mundo evangélico, afirmou, nós temos escrito dele, Deus andou na terra novamente através de um homem chamado William Marion Branham. Ele
ele foi criado nesse ministério. Ele aprendeu a cura divina nesse ministério. Por não ser predestinado, ele não foi até a terceira puxada, até a terceira etapa. Um grande homem, um grande servo de Deus. Então, por que tinha ele, Jesus, que aparecer nesses últimos dias em uma forma absoluta? Quando o profeta de Deus está falando sobre Elohim, revelando os pensamentos de Sara lá dentro da tenda, logo mais ele virava as costas para o auditório e revelava vidas e mais vidas que estavam ali naquele auditório. Enfermidades, tumores, problemas em geral. Ele fazia exatamente aquilo que foi feito na tenda com Abraão. Qual é a dificuldade, meu irmão? Nós não vamos sair do centro porque eles, os que partem para a tonteria da esquerda. De maneira alguma. Ele tem vindo, sim, senhor. E me admiro muito de não saberem que ele veio no Pentecostes. Depois disso não teve outra descida. A nuvem no rosto de Jesus vem a vindicação, o testemunho desse século, o testemunho dos 7 anjos mensageiros que formaram aquela nuvem, deixando todo mundo inexcusável. Mas eles não trouxeram uma nova mensagem. Eles não trouxeram a introdução do milênio. Estamos aí, sepultando, sendo sepultados, casando, sendo casados, dedicando crianças, chorando, sorrindo, sofrendo, coçando, envelhecendo. No milênio não haverá nada disto. Isso só acontecerá depois das bodas do Cordeiro, que não será aqui na terra. Mas, veja só, no milênio estaremos aqui na terra. A terra é nossa. A terra é da esposa do proprietário. Ele tem casado com ela com comunhão universal de bens. Não é parcial, não é total separação. Não, é comunhão universal de bens que Jesus tem casado com sua esposa. Agora, por que ele tinha que aparecer? Então, o profeta de Deus discorre sobre a árvore noiva, que foi aquela árvore que foi comida por 4 insetos terríveis durante as eras. E logo ela brotou. Ela brotou com Lutero e cresceu com João Wesley e os dons pentecostais, e logo vem a plenitude novamente. A árvore é Cristo, em você é Cristo, em vós, esperança da glória. É o mistério tríplice de Deus, Deus em Cristo, Cristo na igreja, que quer dizer, é Cristo na terra. Ele está aqui. O profeta de Deus está afirmando isso aqui na festa das trombetas. Ele está aqui novamente, formando uma pirâmide com seu corpo
durante as eras: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Virtude, virtude, olha, veja só, cada virtude sendo uma expressão especial definida de cada era, formando 7 degraus. E logo ele mostra aqui que você então poderia chegar naquele lugar onde estava o rei. E vem a pedra de coroa. Agora, isso se torna uma linguagem estranha. É uma língua estranha para um mundo acostumado. Jesus é Salvador. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Jesus ressuscitou. Jesus veio no Pentecostes e eu falei línguas e tudo isso. Não, não é assim mais. Isso é Cristo em você, esperança da glória. É a única esperança, é Cristo em você. Por quê que ele tinha que aparecer nestes últimos dias? Então você traga a mensagem em ordem e você vai ver onde Cristo era aquela árvore. E ele está se manifestando em plenitude. Ela tem dado as flores, os frutos, e agora não é nada mais do que momento de colheita. Deus não está trabalhando com semeadura. O mundo tem que entender isso. Deus não está semeando, Ele está colhendo. Se você foi semeado, agora você está sendo colhido. A mensagem veio para colher. E essa é a trombeta de Deus. Esse é o alarido de Deus. Você é uma semente que foi plantada e se manifestou em Cristo. Por isso você crê sem dificuldade nenhuma, sem tropeço na mensagem da hora. E agora você está na chamada da trombeta, está na chamada da colheita, em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir este maravilhoso programa produzido com muito amor, com muito carinho ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal. Novo Gama é ali ao lado do Gama, é aqui no entorno de Brasília, viu? Ao lado do Gama, bem perto, aqui encostado ao lado de Brasília, não é? Ali no Novo Gama, nossa igreja está localizada no bairro Pedregal, na quadra 479, no lote 16. É a quarta rua ali abaixo do posto Ipiranga. Entrando ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. A quarta rua abaixo do posto Ipiranga está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, com as portas abertas para você, todas as quartas-feiras às 19 horas, poderoso culto de oração e louvor e adoração a Deus. Sexta-feira às 19 horas, culto de ensinamento e estudo da palavra de Deus às 19 horas.
E domingo, grande escola bíblica dominical, 8 horas da manhã, e às 18 horas, culto de cura divina e milagres. Você não pode perder. Leve sua família. Juntos estaremos ali sendo abençoados pela palavra de Deus. Obrigado por você ter parado para ouvir este programa. Deus te abençoe. Todas as manhãs aqui pela nossa página Tabernáculo da Fé Brasília, estamos transmitindo neste horário, das 5 às 6 da manhã, este maravilhoso programa Fé para Vencer. Até amanhã, novamente aqui, neste mesmo horário, e você continue nesta página que teremos agora culto doméstico, reprise das nossas escolas dominicais, lá na nossa igreja, Tabernáculo da Fé, Brasília. Continue, logo estaremos com mais uma programação aqui por esta página ao seu favor. Deus te abençoe, nosso abraço. Prossigamos com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.